porque o número de processos por stalking, o famoso crime de perseguição, cresceu mais de 71% na justiça brasileira. Em apenas um ano, tá? E as informações são de um levantamento do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E olha só, em 2023 foram registrados 26.824 novos processos por stalking em tribunais de todo o país. E no ano anterior foram um pouco mais de 15 mil. E o crime de stalking, para vocês que não sabem, é definido como perseguir alguém, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade do outro. Então vamos falar nesse exato momento para entender exatamente essa epidemia dos stalkers aí Brasil afora, com um advogado criminalista que é o Zé Oscar. Tudo bem, doutor? Como é que vai o senhor? Obrigado pela presença aqui no Morning Show. Conta pra gente aí a partir da Bom tua... dia. Bom dia. Conta aí a partir da sua experiência na advocacia. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Disponha, claro. Mais do que bem-vindo. A gente quer entender, a partir da tua experiência, os casos dos stalkers de modo geral. Algum caso recente aí que te chocou particularmente? Olha, na verdade, o que nós notamos é que essa conduta, ela não é nova. O que eu noto no meu dia a dia, exercendo a advocacia criminal, é que isso talvez tenha sido acentuado pela internet. Demorou muito tempo para perceber que estar nos locais reiteradamente, onde as pessoas não querem que você esteja, e isso é interessante porque alguns que falaram sobre o assunto, como o saudoso doutrinador Damásio de Jesus, sempre falou a respeito dessa figura da perseguição. Inclusive, muitas pessoas manifestam isso aparentemente por amor, por admiração. Quem é famoso, quem está na televisão, quem está no dia a dia ali tendo seus fãs, pessoas que admiram, muitas vezes têm dificuldade até de saber até onde vai a admiração e quando começa a perseguição. Então, onde o artista vai, ou o radialista, ou o apresentador vai, no restaurante a pessoa está, se vai na escola levar o filho, encontra a pessoa. Há relatos de pessoas que notam muitas vezes as fotos sendo reiteradamente curtidas todos os dias. Acabou de postar alguma coisa, já recebe ali uma curtida, mensagens reiteradas. Então, essa figura não é nova, mas a internet possibilitou essa invasão ainda maior através das redes sociais e através dos check-ins, né? Nós pegamos o costume com as redes sociais de dizer onde estamos. Então, eu acredito que o aumento do stalking seja em decorrência da facilidade que a internet deu a essa prática que não é nova. E com a legislação agora tratando isso como crime, certamente a sociedade começará a ter um outro ponto de vista sobre isso. É mais do que ser desagradável. Agora isso é crime. E olhando adiante para a prevenção, doutor, como é que faz para essas pessoas que estão se sentindo alvos dessa perseguição se prevenirem? Acionarem a justiça, já tomarem as medidas cabíveis? Por onde passa? Olha, toda vez que entra uma lei nova que muda muito uma situação que era tida como normal, digamos assim, demora um tempo para a sociedade entender que pode sim procurar uma delegacia de polícia e existe uma outra dificuldade até que isso fique claro para todos. A própria polícia, muitas vezes, receber isso, né? Então, por exemplo, eu já tive situações, acompanhei alguns clientes que me procuraram, nós estivemos para registrar o boletim de ocorrência e a pergunta inicial, feita muitas vezes pelo delegado de polícia ou pelo policial que atende ali, o escrivão está para registrar a ocorrência, pergunta, tá bom, mas a pessoa fez alguma coisa? Ela ameaçou? Ela chegou a te encostar no seu corpo? E o stalking não exige que nada disso aconteça para a caracterização do stalking. Então, a orientação que eu dou é que as pessoas entendam que a partir do momento que a perseguição é sistemática, que a pessoa já está sendo inconveniente, já está invadindo ali a privacidade, já está invadindo a dignidade, muitas vezes, que a pessoa tem até constrangimento de estar em algum lugar, porque sabe que aquela pessoa estará ali. Então, que procure realmente uma delegacia de polícia e registre o boletim de ocorrência, porque isso é crime e tem que ser levado a sério. Grandes problemas, alguns crimes, inclusive, desdobram dessa conduta que vai se acentuando,
Nós temos um exemplo clássico, né, que é de conhecimento mundial, por exemplo, da morte do cantor John Lennon. Quando você vai ver aquela situação em 1980, né, anterior, nem eu tinha nascido, em 1980 não tínhamos internet, mas quando você vai ver a reportagem daquele rapaz, ele fala como ele respirava praticamente o John Lennon. Isso é uma conduta de stalking, então nós nunca sabemos onde isso pode chegar com o agravamento dessa conduta. Procure ajuda, procure a polícia. Boa, Zé Oscar, advogado criminalista, trazendo aqui realmente umas orientações aqui, técnicas importantes para as pessoas não darem mole para esses perseguidores aí que estão perdendo a linha. Um aumento estratosférico aí Brasil afora, então não vamos abaixar a guarda e tem que ter 2 olhos na frente, 2 atrás, não é isso, Paulo? Obrigado, exato. Zé Oscar. Meus amigos, a gente até repercutiu aqui, Thomas, um caso da Kawara Welch, com esse nome sonoro e estranho, para dizer o mínimo. Ela que ficou ali perseguindo de forma obsessiva um médico em Minas Gerais por 5 anos, ligações assim a 1000, perseguindo no trabalho. E, enfim, teve um desfecho e tanto. A gente falou muito do Bebê Rena, que realmente repercutiu demais no Netflix, seriado recente. Sua experiência com os seus clientes nesse sentido? Ana Hickman passou por isso também. Ana Hickman, bem lembrado. Isso tem 2 motivos, geralmente, um mais extremo e um pouco menos extremo. O mais extremo ocorre porque a pessoa tem um transtorno mental e ela tem o que a gente chama de... Brevemente, Thomas Schultz com a palavra aqui, para você que está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio. A gente está de volta aqui no Morning Show com o Thomas Schultz, nosso colunista em Psicologia do Relacionamento, falando sobre stalkers, esses perseguidores no Brasil, onde 71% foi o índice, né, subindo desses casos de perseguição. Thomas, por favor. Então, isso ocorre, na verdade, no extremismo por causa de pessoas que têm transtornos mentais e tem o que a gente chama de delírio. Ou seja, ela tem uma história na cabeça dela de que ela tem uma relação com aquela pessoa, né? Então ela acredita, ela monta essa narrativa na cabeça dela e ela tenta viver de acordo. Então, quando a pessoa é casada, por exemplo, ela acha que é amante, que aquilo dali é uma grande farsa, que ela que é a esposa da outra pessoa. Eu já passei por isso. Eita! No direct, uma mulher lá, ela cismou que era casada comigo, ela passava a minha rotina, a rotina dela, até deixava pra Sabrina olhar, olha aqui que doida, né? E até hoje ela fica mandando mensagem, eu te vi na Jovem Pan, que saudade, eu vou fazer uma comida pra vocês à noite. Eu falei, meu, como tem biruta, hein, meu? Mas essa doida é perigosa. Tá? Porque o que mais tem, na verdade, não é isso. O que mais tem é a ilusão da intimidade. Por a gente ser figura pública, as pessoas têm uma percepção de que elas conhecem a gente. Uhum. Tem um caso que eu recebo muita mensagem no direct e teve uma mulher que me mandou uma mensagem, eu respondi adequadamente qualquer coisa, eu nem me lembro o que era. E aí, depois de 2 semanas, eu vi que ela continuava me mandando textos e textos. Aí eu abri pra ver. Tava ela me esculachando, dizendo que eu era um narcisista, que eu tinha feito ghosting nela. Ghosting é quando você some do nada. E eu falei, mas eu nem te conheço pra sumir da sua vida, né? A gente nem se conhece. A tua vida. Como aí, você sai? Essa eu bloqueei, porque essa eu fiquei assustado. Mas muita gente passa por isso porque a gente passa essa ilusão da intimidade. Só que é completamente unilateral. A pessoa vê você, mas você não vê ela. Pois é. Algum caso desses aí de stalking, de perseguição, que você conhece, Jess? Tem umas pessoas aí que me mandam muitas mensagens. Você já foi alvo disso? Assim, eu tô agora avaliando, porque eu escutei o advogado, Thomas. Na minha cabeça era algo mais amoroso, muitas vezes, o stalking. Mas aparentemente não é. Então, tô pensando numa situação que pegaram meus dados, vazaram meus dados. Era uma obsessão, assim, em relação à pessoa e me preocupa. Talvez outro crime, até vazar dado, é algo gravíssimo. Mas eu tenho uma amiga que ela passou por uma situação bem difícil, onde... o rapaz, ele tinha isso de achar que ele era íntimo dela, que eles tinham uma história, do jeito que eles se olham. Ele ficava mandando um monte de mensagem. E aí ele começou, lá em Goiânia, na minha cidade natal, ele começou a ir à faculdade. Ela fazia direito à época ali na PUC Goiás. Ele começou a ir até lá, levando itens, de fato, indo atrás dela, buscando. E ela teve que, obviamente, chamar a polícia, porque ele ia diretamente. Ele saiu das redes sociais para buscar encontros com ela presenciais. Então, teve uma situação interessante, que a gente estava num bar, triste, mas a gente estava num bar lá em Goiânia, Madalena, e ele apareceu lá.
simplesmente e foi pra falar com ela, sentar na mesa, e ela ficou desesperada. A gente chamou a polícia, chamou seguranças. Então, assim, foi uma situação bem grave de stalking, que tanto que quando eu vi Bebê Rena, né, a série, eu fiquei realmente lembrando dessa amiga e ela tava com medo, sabe? Eu acho que existe uma questão aqui que é o medo pela segurança dela, o que essa pessoa vai fazer, temer pela própria vida, vai que, sei lá, sequestra, faz algum tipo de ação mais grave, sabe? Então, é um crime muito, muito problemático, assim, muito estranho, que a gente tá vendo um crescimento astronômico, e que as redes sociais potencializam isso, né? E dá pra descobrir quem é, viu? As pessoas acham que a internet é terra de ninguém, Marinho. Não é, não. Nós buscamos um bandido que ameaçou minha família, falou dos meus filhos, lá na cidade de Tiradentes. Essas pessoas ficam atacando o tempo todo, acham que é terra de ninguém, uma hora a polícia vai bater na sua casa e te dar uma intimação, viu? Assim que é bom. Enquanto eu estava ouvindo teu relato, Jess, até lembrei, talvez a maioria de vocês sabe desse fato. Eu imagino que a minha irmã, a Julia, conhecida por muitos como a Julia B, ela tem uma baita carreira na música pop, claro, com uma legião de fãs. E uns 2 anos para cá, eu lembro que um sujeito que era nitidamente um stalker, vendo alguns stories que ela colocava no Instagram dela, notando ali realmente o portão do condomínio onde ela morava, pegando indícios assim na imagem de stories. Do nada apareceu lá um dia na frente, cheio de uma forma bem hostil, querendo ter um encontro com ela de uma forma bem obsessiva. E claro que a gente tomou todas as medidas e ele foi localizado também. E desde então nunca mais ouvimos nada desse maluco. Mas não pode dar mole e não pode... esse é o preço, talvez, por se ter essa hiperexposição do nosso cotidiano, não é isso? Mas e dá um medo, e é um medo que não vai embora, tá? Porque, por exemplo, essas pessoas geralmente, né, elas desaparecem durante um tempo, mas depois voltam. E se elas não voltam, outras pessoas aparecem. Então é um preço que a gente acaba pagando, assim, de ficar sempre olhando para as costas, né? Mano? Sabe que eu lembrei de um caso, assim, eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, mas no tempo de colégio, tinha uma pessoa que entrou depois na escola e que era meio isolada, assim, e de repente começou a forçar uma intimidade. A coisa mais bizarra é que ela apareceu na semana do Natal na minha casa e não queria ir embora. E aí a gente, enfim, minha mãe na época acabou ligando para a mãe dele e a mãe dele foi lá pegar, mas era uma coisa estranha. E aí a psicóloga do colégio na época acabou intervindo, mas foi um caso muito esquisito, que eu basicamente tinha um padrão de tratá-lo bem, enquanto, enfim, ele estava sofrendo bullying por outras pessoas do colégio, e eu achava aquilo estranho, então eu queria tratá-lo bem, só que ao tratá-lo bem, é como se ele tivesse, de alguma forma, achado que eu era super amigo dele e tal, e foi uma situação muito esquisita, assim. É um delírio, né? Que nem a gente viu no Bebê Rena, quando o cara tratou ela bem, deu, acho que uma coca pra ela, assim, de graça, ela interpretou aquilo dali como se ele tivesse interesse nela. Então você isola um comportamento, magnifica ele e você tem esse delírio, é um delírio de que vocês têm ali uma relação de que a outra pessoa está interessada. Mas isso me faz pensar que talvez o stalker, ele esteja passando por algum problema, né? Muitos. Esses stalkers que a gente vê que sempre acaba em crime ou alguma coisa assim um pouco mais sério, é um caso de transtorno mental. Essa pessoa tem que ser isolada urgentemente. Vários casos, né, de grandes super celebridades nos Estados Unidos. O próprio David Letterman, aquele apresentador de talk show americano, teve a casa dele invadida. Sandra Bullock teve um caso gravíssimo. A gente fala até do presidente americano Ronald Reagan lá no primeiro ano de mandato dele, que ele saindo do Hotel Hilton em Washington, D.C., atiraram nele, ele quase morreu por um triz, um dos seus seguranças morreu. O nome do stalker louco era o John Hinckley Jr. e tinha um contorno meio bizarro dessa história, porque ele foi lá atirar no presidente só para ter a atenção de uma atriz, se não me engano era Jodie Foster, uma atriz grande na época, que ele era insanamente, alucinadamente obcecado. E olha o nível que as pessoas, esses stalkers, podem chegar para ter a atenção dos alvos deles, né? É inacreditável, a gente não pode baixar a guarda e vamos ficar aqui acompanhando no Morning Show como que isso vai se desdobrando. Mas, Paloma, afinal de contas, para fechar aqui esse bloco, qual é para você o divisor de águas? O momento que a pessoa tem que tomar providência? Olha, quando a pessoa está atacando reiteradamente, procure uma delegacia. A internet não é terra de ninguém. É crime, a pessoa vai responder por isso e você ainda pode entrar com uma ação civil pedindo uma indenização. Então a gente uma hora tem que tomar uma atitude. Não dá para ficar recebendo pancada o tempo todo e achar que isso está normal, porque não está.
Então a gente vai agradecendo aqui você, Thomas, pela sua presença. Obrigado demais na conversa hoje. Rodamos vários tópicos, sempre trazendo aqui uma baita discussão sobre o comportamento humano, a mente humana e também os delírios humanos. Obrigado, Thomas. Tamo junto. Obrigado. E a gente